Milionário expulsa a mãe de sua noiva de casa, mas quando recebe uma carta anônima que mudaria todo o seu futuro, fica paralisado. Leonardo estava sentado na pequena janela do orfanato, seus olhos castanhos, observando as folhas das árvores balançando ao vento. O céu lá fora começava a se tingir de laranja e rosa, enquanto o sol descia preguiçoso atrás das colinas distantes. Para ele, aquilo era uma cena cotidiana, um detalhe da vida que passava sem fazer diferença alguma. A única coisa que importava em sua existência era o tempo, e ele parecia sempre se arrastar naquela velha instituição. A madeira da janela estava gasta, os cantos descascando, assim como as paredes do orfanato, desgastadas pelo tempo e pelo esquecimento. Ele já estava ali há tanto tempo que perdera a conta dos anos. O orfanato, com suas portas rangentes e corredores sempre frios, era mais um reflexo de sua própria alma, desbotado, silencioso e sem esperanças. Não havia memórias de uma infância diferente. Leonardo sequer lembrava dos rostos de seus pais, apenas da frieza dos primeiros dias ali, quando descobriu que ninguém viria para buscá-lo. As cuidadoras, ocupadas com as outras crianças, quase nunca tinham tempo para ele. E as outras crianças? Bom, elas tinham suas próprias lutas. Leonardo! A voz fina e ansiosa de Pedro ecoou pelo corredor do segundo andar. Pedro era um garoto 2 anos mais jovem, pequeno para sua idade, mas com um coração enorme, sempre buscando proximidade. Ele enfiou a cabeça pela porta entreaberta do quarto de Leonardo. "Você não vai descer para o jantar?" Leonardo permaneceu em silêncio por um momento, sem se virar para encará-lo. Suas mãos descansavam sobre o peitoril da janela, os dedos tocando a madeira fria. Ele pensava, como tantas vezes fazia, no motivo pelo qual Pedro ainda insistia em falar com ele. "Não estou com fome", respondeu com uma voz calma e controlada, a mesma que usava sempre que queria manter distância. Pedro hesitou por um momento, o rosto franzido em uma mistura de decepção e confusão. "Tudo bem, eu volto depois." Ele desapareceu tão rápido quanto havia surgido, deixando Leonardo novamente sozinho com seus pensamentos. O silêncio voltou ao quarto, exceto pelo som distante das crianças no andar de baixo, provavelmente brincando e fazendo barulho no refeitório. Leonardo se afastou da janela e olhou ao redor. O quarto que dividia com outros 3 meninos era modesto, para dizer o mínimo. Uma cama velha que rangia ao menor movimento, um armário quebrado, com uma porta pendendo de uma dobradiça, e as paredes cobertas por manchas de umidade faziam o ambiente parecer ainda mais apertado e claustrofóbico. O cheiro de mofo impregnava o ar, como se até mesmo os tijolos daquele lugar estivessem cansados de viver. Ele passara a maior parte de sua infância ali, nesse ambiente degradado, assistindo às poucas crianças sortudas que eram adotadas saírem com novos pais, enquanto ele permanecia para trás, como uma lembrança inconveniente. Leonardo não era uma criança qualquer. Ele sabia disso. Desde cedo tinha aprendido que a vida não era generosa. O mundo não era um conto de fadas, onde alguém aparecia para salvá-lo. Seus anos no orfanato ensinaram-no que depender de qualquer pessoa era o caminho certo para se machucar. Ele observava os casais que vinham ao orfanato em busca de filhos, seus sorrisos forçados e promessas vazias. Leonardo nunca acreditava neles. Em vez disso, ele os via pelo que realmente eram. Pessoas buscando preencher seus próprios vazios, e ele se recusava a ser parte desse teatro. Sabia que o afeto era uma arma perigosa nas mãos dos outros, uma vulnerabilidade que ele jamais permitiria que usassem contra ele. "Leonardo, você precisa aprender a viver sem essas perguntas", dissera Dona Carmen, uma das cuidadoras, certa vez, enquanto o observava organizar seus poucos pertences em uma mochila. Era um discurso que ele ouvira tantas vezes que poderia repeti-lo de cor. Algumas coisas simplesmente não têm respostas. Não fique se torturando com o passado. Mas o passado era tudo que ele tinha. O futuro era incerto. Uma névoa densa onde ele ainda não conseguia ver o caminho. E o presente? O presente era aquele inferno sem fim que ele vivia todos os dias, onde a monotonia e a rejeição
eram suas únicas companheiras. Leonardo não se via como as outras crianças. Ele era diferente, mais fechado, mais frio. Era assim que precisava ser para sobreviver naquele ambiente onde os fracos sucumbiam às suas próprias ilusões. Enquanto os outros procuravam por amor e por lares, ele procurava por algo que o fortalecesse, algo que o fizesse escapar daquele lugar sem nunca mais precisar de ninguém. O ruído constante do refeitório no andar de baixo começava a incomodá-lo. Risadas, conversas altas e o som das cadeiras arrastando no piso de azulejos. Leonardo sabia que logo uma cuidadora viria procurá-lo, insistindo para que ele descesse. Ele não estava com fome, mas desceria assim mesmo. O silêncio no quarto era sufocante demais até para ele. Quando chegou ao refeitório, as crianças já estavam se acomodando nas mesas, enquanto as bandejas de comida eram distribuídas. O cheiro de sopa quente se espalhava pelo ar, misturando-se ao barulho ensurdecedor de conversas e talheres batendo nos pratos. Ele pegou sua bandeja sem muita cerimônia, ignorando os olhares curiosos de alguns meninos. Leonardo era sempre alvo de cochichos, mas aprendera a não se importar. Para ele aquilo era apenas mais um lembrete de que não pertencia a lugar algum. "Olha, lá vem o Leonardo", murmurou um garoto de cabelos desgrenhados, sentado em uma das mesas próximas. Seu amigo riu baixinho, como se fosse parte de alguma piada interna. "Ele nunca fala com ninguém", disse o outro com um tom maldoso. "Acha que é melhor que a gente." Leonardo não se deu ao trabalho de responder. Sentou-se sozinho em uma mesa no canto do refeitório, longe das outras crianças. A comida em sua bandeja parecia tão apática quanto ele se sentia. Um pedaço de pão velho, uma tigela de sopa rala e uma maçã quase murcha. Ele olhou para o prato, mas não tinha vontade de comer. Apenas mexia na sopa com a colher, absorto em seus próprios pensamentos. Ao seu lado, duas cuidadoras conversavam entre si, sem perceberem sua presença. Elas falavam sobre adoções recentes, trocando histórias de famílias que tinham vindo buscar filhos. "Você ouviu sobre a adoção da menina na semana passada?" perguntou a cuidadora de cabelos grisalhos, ajustando os óculos enquanto servia mais sopa para uma criança. "Sim, a filha do casal rico, não é? Levaram uma menina. Espero que ela tenha sorte", respondeu a outra, suspirando, enquanto mexia nas bandejas vazias. Essas conversas sempre o irritavam. A esperança que as crianças depositavam na adoção era algo que ele não conseguia compreender. Para ele, a adoção era uma ilusão, algo que só servia para deixar as crianças mais fracas, sempre esperando por alguém que nunca viria. Não, ele não seria assim. Ele já decidira, muito tempo atrás, que não precisaria de ninguém para seguir em frente. Quando se levantou para devolver a bandeja, uma menina loira de olhos curiosos parou ao seu lado. Ela o olhou por um momento sem dizer nada, antes de perguntar com uma voz inocente: "Por que ninguém leva você, Leonardo?" Ele a encarou, seus olhos frios como o inverno, e respondeu com uma calma assustadora: "Porque eu não preciso de ninguém." Ela piscou confusa, antes de seguir em frente sem entender o peso daquelas palavras. De volta ao seu quarto, Leonardo deitou-se na cama estreita e olhou para o teto, as mãos cruzadas sobre o peito. A escuridão começava a engolir o quarto, e o som do vento lá fora era o único consolo que ele tinha. Dentro dele, uma chama de ambição começava a crescer. Ele sabia que um dia deixaria aquele lugar para trás, mas não com sonhos vazios ou esperanças frágeis. O dinheiro seria sua arma, sua única salvação. Ele nunca mais dependeria de ninguém, nunca mais permitiria que alguém o machucasse. A vida seria dele, construída por ele, e nenhum laço emocional o prenderia novamente. O sol ainda não havia nascido quando Leonardo se levantou, como fazia todos os dias desde que saíra do orfanato. O silêncio da madrugada era seu companheiro constante, e ele gostava da calma antes que o mundo despertasse para mais um dia de caos. Agora, com 20 e poucos anos, ele não era mais o garoto que observava o mundo da janela de um orfanato. Ele havia construído sua vida com frieza e cálculo, longe de qualquer afeto ou laço emocional. E isso, ele acreditava, era o motivo pelo qual estava onde estava.
As ruas ainda estavam desertas enquanto ele caminhava em direção ao prédio imponente que abrigava sua empresa. Era uma construção moderna, toda de vidro e aço, refletindo o céu escuro que começava a clarear. Ali, ele comandava uma equipe imensa de profissionais que o respeitavam, mas não se aproximavam. Todos sabiam que Leonardo era um chefe difícil, exigente, mas incrivelmente eficiente. E era exatamente assim que ele queria ser visto. Não importava se o temiam desde que o respeitassem. "Bom dia, Sr. Leonardo", disse Letícia, sua assistente, uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque impecável, enquanto o acompanhava até sua sala. Ela mantinha um tom formal como sempre fazia. Já havia aprendido que com Leonardo não havia espaço para informalidades ou proximidade. Ele sempre mantinha uma barreira entre si e todos ao redor. Leonardo assentiu levemente e entrou em sua sala. Uma ampla sala no último andar do prédio, com janelas panorâmicas que davam uma vista impressionante da cidade. No entanto, ele raramente prestava atenção naquela paisagem. Para ele, o que importava estava dentro da sala. A mesa de madeira escura, o laptop e os contratos que precisavam ser analisados. A ascensão no mundo dos negócios havia sido rápida, mas dolorosa. Cada vitória vinha acompanhada de um preço emocional que ele estava disposto a pagar. Assim que se sentou à sua mesa, abriu o laptop e começou a revisar os relatórios do dia. Era uma rotina que ele dominava. O mercado financeiro podia ser impiedoso, mas ele sempre soubera como jogar esse jogo. Desde que saíra do orfanato, Leonardo se dedicara a estudar economia e investimentos, usando cada oportunidade para aprender mais e se tornar imbatível. Suas decisões, sempre precisas e estratégicas, o levaram a construir um império que poucos poderiam imaginar. Ele não se permitia erros. Na verdade, ele não podia. "Senhor, o Sr. Olavo está na linha 2. Ele deseja discutir a última proposta", informou Letícia pelo interfone. Leonardo pressionou o botão para atender a ligação, a expressão inabalável. Olavo era um dos maiores investidores da empresa. Um homem que, embora tivesse uma relação respeitosa com Leonardo, sempre parecia questionar suas decisões. Mas, ao longo dos anos, Leonardo aprendeu a se proteger desse tipo de pessoa. Para ele, todos tinham segundas intenções. Olavo não era diferente. "Olavo", começou Leonardo, sua voz firme. "Recebi sua mensagem. O que deseja discutir?" "Leonardo", a voz de Olavo era grave, mas polida. "Eu gostaria de saber mais detalhes sobre aquela fusão. Os números que recebi ainda não são suficientes para garantir um retorno adequado." Leonardo não vacilou. Ele estava acostumado a lidar com pessoas como Olavo. "Os números são claros. A fusão vai beneficiar ambas as partes e os riscos são mínimos. Se você quer mais garantias, isso significa que não entendeu o potencial do acordo." Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. "Eu entendi o potencial, Leonardo. Só estou buscando mais segurança." "Se você quer segurança, Olavo, está no mercado errado", respondeu Leonardo, sem paciência para as hesitações do investidor. Ele sabia que não podia mostrar fraqueza, nem mesmo em uma negociação de rotina. Era assim que ele sobrevivia. Depois de alguns minutos de discussão, a ligação terminou com Olavo aceitando os termos. Leonardo desligou o telefone e relaxou na cadeira por um breve momento, seus olhos fixos na tela do computador. Mais um problema resolvido. Mas ele sabia que o próximo surgiria logo. "Senhor, seu café", disse Letícia, entrando com uma xícara fumegante e deixando-a sobre a mesa. Ele fez um gesto leve com a cabeça, agradecendo enquanto ela se retirava. As interações que tinha com as pessoas eram sempre assim, breves, impessoais. Ele não tinha tempo nem paciência para diálogos que não fossem estritamente necessários. A única pessoa com quem ele interagia de maneira mais frequente fora do trabalho era Clara, e mesmo com ela, as coisas não eram fáceis. Ao pensar nela, Leonardo sentiu uma leve pontada de desconforto. Clara era uma jovem doce, que o conquistara com sua simplicidade, algo que ele não esperava encontrar em sua vida. Mas, apesar dos sentimentos que surgiram entre eles, a relação não era fácil. A presença de Dália, a mãe de Clara, sempre gerava tensão.
Para Leonardo, Dália era um lembrete constante de que ele não podia confiar em ninguém. Não importava o quão genuína Clara fosse, sua mãe estava sempre ali, uma sombra que o incomodava e o fazia questionar suas intenções. Ele afastou os pensamentos, voltando sua atenção para a pilha de contratos à sua frente. O trabalho sempre fora sua válvula de escape, o único lugar onde ele se sentia no controle. As pessoas, os sentimentos, eram complicados demais. Negócios, por outro lado, eram previsíveis. Eles seguiam regras, e ele era um mestre em seguir essas regras para vencer. Mas mesmo com todo o sucesso que acumulava, havia algo que ele não podia ignorar. Um vazio, uma sensação de que algo faltava, que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Talvez fosse o passado que ele enterrara. Talvez fosse a ausência de respostas sobre quem ele realmente era. Essas perguntas que ele evitava fazer a si mesmo, às vezes surgiam nos momentos de silêncio, como uma lembrança indesejada. Ele não queria admitir, mas aquela parte de si ainda estava ali, a criança que passava horas olhando pela janela do orfanato, esperando algo que nunca vinha. Leonardo se sentia inquieto. Por mais que tentasse focar nos números à sua frente, as palavras e os gráficos pareciam se desfazer diante de seus olhos. Algo o incomodava profundamente, e ele sabia exatamente o que era. Clara. Desde o início do relacionamento, ela o desafiava de maneiras que ele não esperava. Ela era, sem dúvida, a mulher mais diferente que ele já conhecera. Não era o tipo de pessoa a se intimidar com sua frieza ou sua postura calculista. Pelo contrário, ela era gentil, doce e insistia em tentar ver algo mais profundo dentro dele. Algo que, até então, ele não sabia se existia. Naquela noite, Leonardo chegou à mansão mais tarde que o habitual. A grande casa, com seus corredores longos e móveis antigos, parecia fria e vazia. Clara estava na sala de estar, sentada no sofá, as pernas cruzadas e um livro aberto no colo. Quando ele entrou, ela olhou para cima e sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Havia algo diferente em seu olhar, algo que ele não conseguia decifrar. "Você está tarde hoje", disse Clara, sua voz suave, mas com um tom levemente distante. "Foi um dia difícil?" Leonardo balançou a cabeça, tirando o paletó e jogando-o sobre uma cadeira próxima. "Como sempre, muitas coisas para resolver." Ela fechou o livro e o colocou sobre a mesa de centro. "Eu estava pensando, a gente mal tem tido tempo para conversar ultimamente. Parece que você está cada vez mais distante." Seu tom era calmo, mas ele podia sentir a tensão por trás das palavras. Ele sabia que algo assim viria. Clara sempre fora observadora e não demoraria para ela perceber o distanciamento que ele vinha impondo. Mas a verdade era que Leonardo não sabia como lidar com a presença constante dela em sua vida, muito menos com a de Dália, sua mãe. O simples fato de Dália morar na mesma casa que eles o incomodava profundamente. "Não é isso, Clara", começou ele hesitante, enquanto se aproximava da janela, observando as luzes da cidade ao longe. "Eu tenho estado ocupado. É muita responsabilidade." Ela levantou-se, caminhando até ele. Seu vestido leve balançava suavemente enquanto ela se movia, e quando parou ao seu lado, sua proximidade fez com que ele sentisse o perfume suave de jasmim que ela sempre usava. "Eu entendo que você tem responsabilidades, Leonardo, mas eu sinto que não é só isso, é a minha mãe, não é? A presença dela te incomoda." Leonardo manteve o olhar fixo nas luzes da cidade, evitando encontrar os olhos dela. Ele sabia que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde, mas isso não tornava a situação menos desconfortável. "Eu não tenho nada contra sua mãe, Clara, mas acho que a presença dela aqui não é mais necessária. Nós já estamos juntos há um tempo. Podemos seguir nossa vida sozinhos." Clara ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. "Você está pedindo para eu expulsar minha mãe da nossa casa?" Ela soava incrédula. "Não estou pedindo para expulsá-la", corrigiu Leonardo, tentando manter o controle da conversa. "Só acho que ela já cumpriu seu papel aqui. Ela pode voltar para a casa dela, viver a vida dela. Nós podemos cuidar das nossas coisas." Clara o observou com atenção, sua expressão se tornando mais séria.
Você nunca confiou nela, não é? Desde o começo sempre achou que ela estava aqui por causa do seu dinheiro. E agora quer que ela vá embora porque isso te incomoda. Ele esfregou as têmporas, sentindo uma leve dor de cabeça começando a pulsar. Eu só acho que nós devemos viver nossa vida. E isso significa que não precisamos de mais ninguém por perto. Podemos seguir em frente sem que sua mãe esteja sempre aqui. Clara o encarou por mais alguns instantes, como se estivesse procurando algo em seus olhos. Então, balançou a cabeça levemente e se afastou. Eu não acredito que você realmente pense assim. Não consigo entender como você pode achar que ela é uma ameaça. Minha mãe é minha família, Leonardo. Ela me criou sozinha. Tudo o que fez foi para me proteger e me ajudar. E agora, você quer que eu a mande embora porque acha que ela está te atrapalhando. Leonardo permaneceu em silêncio. As palavras dela o atingiam, mas não mudavam sua convicção. Ele não confiava em Dália, e isso nunca mudaria. Clara continuou, a voz agora mais suave, quase triste. Você acha que todo mundo tem segundas intenções, não é? Você acha que o mundo está sempre pronto para te trair. Eu entendo que sua infância foi difícil, mas nem todo mundo é como você imagina. Algumas pessoas, como minha mãe, só querem ajudar. Leonardo não conseguia responder. Parte de si sabia que ela tinha razão, mas outra parte, maior e mais forte, gritava que ele estava certo em manter essa desconfiança. Ele construíra sua vida sobre a premissa de que confiar nas pessoas era perigoso. E ele não iria mudar agora. Clara deu um passo para trás, as mãos caindo ao lado do corpo, derrotada. Eu vou conversar com a minha mãe, disse ela com a voz embargada. Se é isso que você quer, eu não vou impedi-la de ir embora. Mas saiba que isso não vai ser bom para nós. Leonardo sentiu um peso no peito, mas não disse nada. Ele assistiu enquanto ela deixava a sala, o som de seus passos ecoando pelo corredor. Sozinho, ele olhou novamente para a cidade iluminada à sua frente. Ele havia escolhido esse caminho, essa vida sem laços emocionais. E por mais que soubesse o preço que pagava, não conseguia ver outra forma de viver. A mansão, com todos os seus luxos, parecia agora ainda mais vazia. No dia seguinte, a tensão na casa era palpável. Clara mal falara com Leonardo desde a conversa da noite anterior, e ele sabia que uma decisão difícil estava sendo tomada, ainda que ela evitasse mencioná-la diretamente. Dália, a mãe de Clara, também percebera o clima carregado, mas se mantinha serena, como sempre. Era uma mulher de meia idade, com os cabelos castanhos já começando a mostrar sinais de grisalhos, mas com uma postura firme e confiante. Ela circulava pela casa, como se soubesse que o inevitável estava prestes a acontecer. Leonardo desceu para o café da manhã, encontrando Clara e Dália na cozinha. Clara parecia tensa, enquanto Dália preparava calmamente o café, como se fosse apenas mais um dia comum. O cheiro de pão torrado e café fresco preenchia o ambiente, mas o aroma agradável não dissipava o peso no ar. Ele sabia que aquele seria o momento em que algo precisaria ser dito. O silêncio não poderia durar para sempre. Clara mal levantou os olhos quando ele entrou na cozinha. Ela se limitou a um breve "bom dia", sem emoção, e continuou mexendo seu chá distraidamente. Leonardo se sentou à mesa, o barulho da cadeira rangendo no chão de mármore ecoando no espaço. "Bom dia, Leonardo", disse Dália com um sorriso leve, enquanto servia uma xícara de café para ele. "Você parece cansado." "É muito trabalho", respondeu ele com a voz cortante. Ele não estava de humor para conversas triviais e Dália, como sempre, parecia alheia ao que realmente estava acontecendo. Para ele, essa era uma de suas estratégias: manter a calma, ser afável, enquanto por trás de tudo tinha seus próprios interesses. Era impossível para ele não ver segundas intenções em cada gesto. Clara suspirou profundamente, finalmente quebrando o silêncio desconfortável que havia entre eles. "Mãe, nós precisamos conversar." A voz dela estava baixa, mas firme. Dália levantou os olhos, percebendo o tom sério da filha. Ela se aproximou da mesa e sentou-se ao lado de Clara, um olhar de preocupação começando a aparecer em seus olhos castanhos. "O que aconteceu, querida? Alguma coisa errada?"
Clara olhou de relance para Leonardo, que permaneceu em silêncio, olhando para o café em sua xícara como se fosse a coisa mais importante do mundo. É sobre sua permanência aqui, mãe, disse Clara, finalmente reunindo coragem para continuar. Leonardo acha que talvez seja melhor você voltar para sua casa. Nós precisamos de um pouco de espaço, entende? Dália permaneceu em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de ouvir. Seus olhos se estreitaram levemente, não em raiva, mas em decepção. Ela então virou o olhar para Leonardo, buscando alguma explicação ou justificativa além do que Clara acabara de dizer. Eu entendo, disse Dália, sua voz calma, mas firme. Vocês são um casal. Precisam de privacidade. Eu já estava pensando em me mudar de qualquer maneira. Leonardo ergueu o olhar, surpreso com a resposta contida de Dália. Parte de si esperava uma reação mais dramática, talvez até uma discussão. Mas ali estava ela, tranquila, como se já tivesse se preparado para aquilo. Clara olhou para a mãe, claramente abalada com a resposta. Mãe, eu não queria que fosse assim. Eu só achei que seria o melhor para todos nós. Dália sorriu de leve, sua expressão ainda serena. Não se preocupe, querida. Eu entendo. A vida de vocês é de vocês. Eu não quero ser um peso. Leonardo permaneceu em silêncio, observando a cena se desenrolar. A aparente aceitação de Dália o incomodava de alguma forma, como se houvesse algo a mais naquela calma. Mas ele se manteve impassível, sem deixar transparecer nada. No fundo, sabia que Clara estava magoada com ele, e que essa decisão poderia causar uma fissura maior entre eles, mas para ele era necessário. Manter Dália longe significava proteger o que ele havia construído. Dália levantou-se da mesa, caminhando em direção à porta. Vou começar a arrumar minhas coisas, disse ela suavemente. Isso não vai demorar. Clara permaneceu sentada à mesa, seus olhos fixos no prato de comida que mal havia tocado. Quando Dália deixou a cozinha, Clara finalmente quebrou o silêncio novamente. Você conseguiu o que queria, disse ela, a voz baixa, mas carregada de frustração. Minha mãe vai embora. E agora? Leonardo não respondeu de imediato. Ele sabia que a decisão não seria fácil para ela, mas para ele era a coisa certa a fazer. Agora seguimos em frente, disse, finalmente, sem complicações. Clara se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no processo. Seus olhos estavam marejados, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Você realmente acha que a presença da minha mãe era uma complicação? Você está tão focado em manter as pessoas longe que nem percebe o que está fazendo comigo. Leonardo encarou Clara sem saber como responder. Ele sabia que para ela aquela situação era dolorosa, mas acreditava que estava protegendo ambos de algo muito maior. Eu estou fazendo o que acho melhor para nós. Não, Leonardo, respondeu Clara, com a voz embargada. Você está fazendo o que é melhor para você. Está afastando as pessoas porque tem medo de confiar em alguém. Minha mãe nunca fez nada contra você. Ela só queria ajudar. Mas você não consegue ver isso. Ela se virou e saiu da cozinha, deixando Leonardo sozinho, com o som distante de seus passos ecoando pela casa vazia. Ele suspirou profundamente, sentindo o peso de suas escolhas se acumularem. Mas, para ele, o risco de manter Dália por perto era muito maior do que qualquer desentendimento com Clara. No final, ele sabia que a segurança e o controle de sua vida estavam acima de tudo. Horas depois, Dália já havia arrumado suas coisas e estava prestes a sair. A mala simples que ela sempre trouxera consigo agora estava ao lado da porta. Clara a acompanhava, ainda lutando contra as lágrimas, enquanto Leonardo assistia à cena de longe, em silêncio. Eu vou sentir sua falta, mãe, disse Clara, abraçando-a com força. Dália retribuiu o abraço, acariciando os cabelos da filha. Eu sei, querida, disse Dália, sua voz suave. Mas nós vamos nos ver. E eu estarei sempre aqui para você, sempre que precisar. Antes de partir, Dália olhou uma última vez para Leonardo. Não disse nada, mas o olhar que lhe lançou foi profundo, carregado de algo que ele não conseguiu decifrar. Havia uma tristeza ali, mas também algo mais. Algo que ele não conseguia entender. E com isso ela se foi,
deixando para trás uma casa fria e um silêncio mais pesado do que nunca. O vento uivava lá fora, batendo contra as janelas da mansão, enquanto Leonardo passava os olhos sobre uma pilha de documentos que mal conseguia focar. Desde que Dália saíra de sua casa, o clima entre ele e Clara se tornara quase insuportável. Clara passava a maior parte do tempo em silêncio, se distanciando mais a cada dia, e Leonardo, ainda que tentasse continuar sua rotina de trabalho, sentia a tensão aumentar. Ele sabia que, por mais que tentasse manter o controle de tudo, algumas coisas estavam escapando de suas mãos. Numa tarde cinzenta, Letícia, sua assistente, entrou em seu escritório segurando um envelope. "Senhor Leonardo, chegou isto para você, sem remetente", disse ela, estendendo a carta. Leonardo ergueu o olhar para o envelope pardo em suas mãos. Não havia endereço de remetente, nenhum selo especial, apenas seu nome escrito em letras finas e delicadas. Ele franziu o senho e pegou o envelope. "Obrigada, Letícia", respondeu, dispensando-a com um leve aceno. Ele segurou o envelope por um momento, como se tentasse sentir o peso das palavras que estariam dentro. Assim que ficou sozinho, Leonardo abriu o envelope e puxou o papel que estava dentro. A caligrafia era cuidadosa, quase formal, mas as palavras escritas nele foram como um soco em seu estômago. "Você cometeu um erro. A mulher que você mandou embora conhece segredos sobre sua verdadeira origem. Ela sabe mais sobre você do que você imagina. Cuidado com o que você acredita ser a verdade." A respiração de Leonardo ficou pesada, seus dedos apertando o papel com mais força do que ele percebia. A mensagem era curta, mas o impacto foi profundo. Ele releu as palavras várias vezes, buscando algum indício de que aquilo fosse uma piada de mau gosto. Mas nada na carta sugeria isso. A ausência de remetente, a frieza da escrita. Tudo parecia misterioso e, ao mesmo tempo, ameaçador. O sangue latejava em suas têmporas. Segredos sobre sua verdadeira origem. A frase ecoava em sua mente, cada palavra se tornando mais pesada. Dália? Como Dália poderia saber algo sobre seus pais? A raiva e a confusão se misturavam dentro dele, e ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no processo. Caminhou até a janela, o papel ainda amassado em sua mão. Ele sempre acreditara que seus pais o haviam abandonado, deixando-o no orfanato sem explicações. Durante toda a sua vida, ele aprendera a lidar com o fato de que não havia respostas para suas perguntas. Mas agora, essa carta misteriosa sugeria algo muito mais complexo. E pior ainda, a pessoa que poderia ter as respostas era Dália, a mulher que ele havia expulsado de sua casa com desprezo. "Isso não pode ser verdade", murmurou para si mesmo, esfregando as têmporas. Tudo isso parecia uma armadilha, uma maneira de desestabilizá-lo. Quem poderia saber tanto sobre ele? E por que agora? Leonardo voltou a se sentar, tentando acalmar os pensamentos que rodopiavam em sua mente. Ele sabia que precisava de mais informações, que essa carta não poderia ser ignorada. Mas como ele poderia confrontar Clara sobre isso? Como perguntar a ela se sua mãe sabia algo sobre seus pais, sem revelar o turbilhão de emoções que aquilo despertava? Naquela noite, Leonardo mal dormiu. A carta permanecia em sua mente, como um enigma sombrio que ele não conseguia desvendar. Clara, por sua vez, parecia estar cada vez mais distante, sua frieza quase rivalizando com a dele. Ele sabia que precisava falar com ela, mas as palavras pareciam escapar de sua boca sempre que tentava começar uma conversa. Finalmente, após mais uma noite de silêncio entre eles, Leonardo decidiu que não podia mais esperar. Precisava de respostas e a única pessoa que poderia fornecê-las era Clara. Na manhã seguinte, ele a encontrou na sala, sentada com o olhar perdido na janela, como se estivesse em outro mundo. A luz da manhã iluminava seu rosto pálido, destacando as olheiras de noites mal dormidas. "Clara", disse ele, quebrando o silêncio. Ela não se virou imediatamente, mas ele continuou. "Precisamos conversar." Ela finalmente desviou os olhos da janela e olhou para ele sem dizer nada. Leonardo sentiu a garganta apertar, mas ele precisava ir em frente. "Eu recebi uma carta ontem. Não sei de quem, mas dizia
Dizia que sua mãe sabe mais sobre mim, sobre minha história, do que eu imagino. O que isso significa? Clara piscou, surpresa. Uma carta? Quem enviaria uma carta dessas? Eu não sei, respondeu Leonardo, sua voz carregada de frustração. Mas dizia que sua mãe conhece segredos sobre meus pais. Clara, isso é verdade? Ela franziu o senho, parecendo confusa e tensa. Leonardo, eu não sei o que essa carta quer dizer. Minha mãe, ela nunca me disse nada sobre seus pais. Leonardo se aproximou, a tensão crescendo dentro dele. Mas você acha que ela sabe algo? Alguma coisa que não me contou? Clara hesitou por um momento e Leonardo percebeu a incerteza em seu olhar. Minha mãe sempre foi muito reservada quando se tratava do seu passado. Eu nunca questionei porque achei que não fosse importante. Mas agora, com essa carta, não sei. Leonardo sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele, mas ele a conteve. Eu preciso falar com sua mãe. Preciso entender o que está acontecendo. Clara assentiu, ainda parecendo atordoada. Eu posso ligar para ela. Podemos ir até lá, se você quiser. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções conflitantes que o consumiam. Sim, faça isso. Eu preciso de respostas. Clara passou a manhã inteira ao telefone, tentando falar com sua mãe, mas Dália não atendia. Leonardo observava o esforço dela com uma mistura de ansiedade e frustração crescente. Sua mente fervilhava com todas as perguntas que queria fazer, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Enquanto Clara discava novamente, ele caminhava pelo escritório, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. A sensação de que algo estava fora de seu controle era insuportável para ele. A cada toque sem resposta, sua paciência diminuía. Clara finalmente desistiu por um momento. Ela suspirou e olhou para Leonardo com preocupação. Ela não atende. Talvez esteja ocupada ou tenha saído. Leonardo não conseguia mais conter a frustração. Ocupada? Clara, isso não faz sentido. Sua mãe sabe algo sobre mim, sobre meus pais, e ela não está nem se dando ao trabalho de atender o telefone. Não acha isso estranho? Clara mordeu o lábio, visivelmente aflita. Eu não sei o que pensar, Leonardo. Minha mãe sempre foi discreta com a vida dela. Nunca achei que isso fosse algo além de privacidade. Leonardo parou de andar de um lado para o outro e se virou abruptamente para encará-la. E você nunca achou estranho? Nunca pensou que poderia haver algo mais nisso? Estamos falando da minha vida, da minha história. Ela pode saber algo que muda tudo, e você simplesmente nunca perguntou? Clara olhou para ele ofendida. É claro que já pensei nisso, Leonardo, mas nunca quis invadir a privacidade dela. Você acha que eu sou uma pessoa ingênua? Que nunca me questionei sobre o motivo de minha mãe ser tão fechada? Eu só confiei nela. Confiou? Leonardo deu uma risada curta, incrédula. Clara, confiar nas pessoas sem questionar é o que te deixa cego. E é por isso que eu nunca confio plenamente em ninguém. Não todo mundo é como você, respondeu Clara, cruzando os braços defensivamente. Eu aprendi a confiar nas pessoas que amo. E minha mãe, ela é a única família que eu tenho. Leonardo respirou fundo, tentando controlar a raiva que estava começando a borbulhar dentro dele. A palavra família era um gatilho para ele. Clara tinha uma mãe, uma família, alguém que sempre esteve ao lado dela. Ele, por outro lado, crescera com a ausência de tudo isso. E agora descobrir que essa mulher, Dália, podia saber a verdade sobre seus pais, os mesmos pais que o abandonaram, era uma faca cravada em seu peito. Eu não tenho o luxo de confiar nas pessoas, Clara, disse Leonardo, a voz baixa, mas cheia de amargura. Minha vida foi construída sobre a desconfiança. Eu aprendi desde cedo que confiar em alguém pode ser fatal. Clara o observou por um momento, seus olhos tristes. Ela sabia que Leonardo carregava traumas profundos, que sua infância havia moldado a pessoa fria e distante que ele era hoje. Mas também sabia que ele não podia continuar vivendo assim, afastando todos que tentavam se aproximar dele. Eu sei que você passou por coisas difíceis, Leonardo, começou ela, com a voz suavizando.
Mas você não está mais sozinho. Eu estou aqui. Minha mãe também. Se ela sabe algo, tenho certeza de que não escondeu isso para te machucar. Ela deve ter seus motivos. Leonardo balançou a cabeça descrente. Motivos? Não importa os motivos, Clara. O que importa é a verdade. Eu preciso saber quem são meus pais, o que aconteceu. Eu passei a vida toda acreditando que fui abandonado, e agora surge essa carta dizendo que tudo pode ser diferente. Eu não posso ficar sem respostas. Clara aproximou-se, tentando tocar o braço de Leonardo, mas ele recuou levemente ainda com o corpo tenso. Eu entendo o quanto isso é importante para você, mas você precisa confiar que minha mãe não está contra você. Vamos encontrá-la e ela vai nos contar o que sabe. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos fixos nos de Clara. Havia uma luta interna acontecendo dentro dele, um conflito entre seu desejo de respostas e o medo de ser traído novamente. Tudo bem, disse ele finalmente, sua voz mais controlada. Vamos encontrá-la, mas se ela estiver escondendo algo, eu vou descobrir. Clara assentiu, aliviada por ele ter concordado em seguir com o plano. Eu vou continuar tentando ligar para ela. Assim que conseguirmos contato, podemos ir até lá. Mas algumas horas se passaram até que, finalmente, Dália atendeu o telefone. Clara explicou rapidamente a situação e marcou um encontro com a mãe em um café do outro lado da cidade. Leonardo observava enquanto Clara falava com a mãe. O rosto tenso, como se a qualquer momento pudesse desabar com o que estava por vir. Quando ela desligou, virou-se para Leonardo com uma expressão de incerteza. Ela aceitou nos encontrar. Vai nos esperar no café daqui a 1 hora. Leonardo apenas assentiu sem dizer nada. O estômago revirava com a expectativa do que Dália poderia revelar. A carta estava queimada em sua mente, suas palavras ecoando como uma ameaça invisível. O trajeto até o café foi silencioso. Clara dirigia e Leonardo olhava pela janela perdido em pensamentos. Ele tentava imaginar todas as possibilidades, mas no fundo estava preparado para o pior. Ele sabia que as respostas que buscava poderiam não ser aquelas que queria ouvir. Chegaram ao café pouco antes da hora marcada. O lugar era simples, com mesas de madeira e uma atmosfera acolhedora, longe do luxo com que Leonardo estava acostumado. Quando entraram, Dália já estava lá, sentada em uma mesa no canto com as mãos no colo e o olhar distante. Clara foi a primeira a se aproximar. Mãe, obrigada por vir. Dália sorriu levemente para a filha, mas seus olhos estavam fixos em Leonardo. Eu sabia que esse momento chegaria, disse ela com a voz tranquila, mas carregada de uma seriedade que Leonardo nunca tinha ouvido antes. Há muito tempo que carrego esse segredo e chegou a hora de você saber a verdade. Leonardo sentou-se à frente dela, sentindo o peso daquelas palavras. O café parecia desaparecer ao redor deles, e tudo o que importava agora era o que Dália tinha para dizer. Então diga, disse Leonardo, tentando manter o controle na voz. O que você sabe sobre meus pais? Dália suspirou profundamente, como se estivesse preparando-se para um fardo que carregava há anos. Ela olhou diretamente para ele, e sua expressão suave ganhou uma seriedade intensa. Eu conheci seus pais, Leonardo, e há muito mais sobre eles do que você imagina. O silêncio no café era quase sufocante, enquanto Dália respirava fundo, preparando-se para revelar a verdade que Leonardo tanto ansiava saber. Clara observava a mãe com um misto de curiosidade e apreensão, mas era o olhar de Leonardo que estava fixo nela, duro e exigente. Ele esperara a vida inteira por respostas, e agora, cada segundo de hesitação de Dália parecia uma eternidade. Eu conheci seus pais, Leonardo, repetiu Dália, sua voz baixa, mas clara. Ela segurava as mãos firmemente no colo, o olhar fixo no de Leonardo. Sua mãe, Marta, era uma mulher forte, independente e cheia de vida. Eu a conheci muitos anos atrás, antes de você nascer. Ela era minha melhor amiga. Leonardo piscou surpreso. Ele nunca imaginara que alguém tão próximo de Clara pudesse ter conhecido sua mãe. Isso fazia toda a situação parecer ainda mais surreal. Você era amiga dela? E nunca disse nada? Perguntou ele, a raiva começando a se insinuar em sua voz. Dália assentiu,
sem desviar o olhar. Eu nunca falei nada porque achei que isso te machucaria mais do que ajudaria. E sinceramente eu não sabia se deveria. As circunstâncias eram complicadas, Leonardo, mas eu sinto que você merece saber agora. Leonardo permaneceu em silêncio, mas a raiva estava borbulhando dentro dele. Continue, disse ele, tentando manter a voz controlada. Dália respirou fundo mais uma vez, preparando-se para continuar. Sua mãe engravidou de você em um momento muito difícil da vida dela. O pai de Clara, na época, era sócio do seu pai. Eles trabalhavam juntos construindo seus negócios. Mas as coisas mudaram quando Marta engravidou. Seu pai, Eduardo, era um homem extremamente ambicioso, tão focado nos negócios que acabou negligenciando sua família. Quando Marta ficou grávida, ele entrou em uma crise financeira que o deixou à beira da falência. Leonardo apertou os punhos sobre a mesa, tentando controlar a onda de emoções que surgia com cada palavra. "E por causa disso ele me abandonou?" perguntou, a voz carregada de incredulidade. Dália balançou a cabeça. Não foi tão simples. Sua mãe estava doente, Leonardo. A gravidez dela era de risco. Quando você nasceu, ela morreu no parto. Aquelas palavras atingiram Leonardo como um golpe físico. Sua mãe morreu ao lhe dar à luz. O peso disso caiu sobre ele com uma intensidade que ele nunca havia sentido antes. Ele sempre acreditara que seus pais haviam o abandonado sem motivo, mas agora sabia que sua mãe nunca teve a chance de estar ao seu lado. "E meu pai?" perguntou, tentando manter a voz firme, mas o nó na garganta o traía. Dália olhou para Clara brevemente antes de voltar seus olhos para Leonardo. Seu pai, Eduardo. Ele não conseguiu lidar com a morte de Marta. Além disso, os negócios estavam desmoronando. Ele não sabia como cuidar de um bebê enquanto tentava salvar sua empresa. Então, tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele te deixou no orfanato, acreditando que você estaria melhor lá, enquanto ele tentava se reerguer. Leonardo sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem que ele odiara por tanto tempo, aquele que ele acreditava ter o abandonado por crueldade, o fizera porque estava em colapso, emocionalmente e financeiramente. "E ele nunca voltou?" perguntou, a voz saindo mais baixa do que ele pretendia. Dália balançou a cabeça lentamente. Eduardo não conseguiu se recuperar. Mesmo depois que os negócios começaram a melhorar, ele nunca teve coragem de voltar para te buscar. Ele se afundou na culpa e na vergonha, mas ele nunca esqueceu de você. Leonardo ficou em silêncio, suas mãos tremendo levemente sobre a mesa. Ele passou a vida inteira construindo uma muralha ao redor de si, alimentando seu ódio e desprezo por aqueles que ele acreditava terem o abandonado. Agora, a história que conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. "Por que você não me contou isso antes?" A pergunta de Leonardo saiu mais como um sussurro. Ele mal conseguia acreditar que Dália sabia disso o tempo todo e manteve em segredo. Dália abaixou a cabeça, visivelmente aflita. "Eu não sabia como. E com o passar do tempo, eu achei que isso só abriria feridas que talvez nunca se curassem. Eu queria proteger Clara, queria proteger você. Mas agora vejo que o silêncio não foi o melhor caminho." Clara, que até então estivera em silêncio, observando o desenrolar da conversa, finalmente falou, sua voz quebrada pela emoção. "Eu não sabia de nada disso, Leonardo. Se soubesse, teria te contado. Eu sinto muito que tenha vivido tanto tempo sem saber a verdade." Leonardo olhou para Clara. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ele sabia que a culpa não era dela, mas ainda assim uma parte de si sentia que poderia ter evitado tanto sofrimento se as verdades tivessem vindo à tona antes. Agora, ele estava preso entre o peso do que acabara de descobrir e a incerteza de como lidar com isso. "Meu pai..." Leonardo começou, mas não conseguiu terminar. A dor em sua voz estava clara. Dália inclinou-se um pouco para a frente, como se quisesse alcançar Leonardo de alguma forma. "Seu pai, Eduardo, ainda está vivo, Leonardo. Ele sabe de você. Ele sempre soube." As palavras caíram como uma pedra no meio da conversa. Leonardo sentiu o sangue congelar em suas veias. "Ele está vivo?" perguntou incrédulo. "Sim", respondeu Dália com a voz suave.
Eduardo nunca foi embora. Ele apenas se afastou de você, mas permaneceu no mundo dos negócios reconstruindo seu império. E a parte mais difícil de ouvir, Leonardo, é que você já o conhece. Leonardo franziu o senho, confuso. O que quer dizer com isso? Dália respirou fundo mais uma vez, como se precisasse reunir toda a coragem que tinha para continuar. Seu pai é o homem com quem você tem rivalizado nos negócios há anos. Eduardo Martins é o seu maior inimigo no mercado. E também é o seu pai biológico. As palavras de Dália pareciam reverberar no silêncio absoluto que tomou conta do café. Eduardo Martins é o seu pai biológico. Leonardo ficou paralisado, o nome ecoando em sua mente. Eduardo Martins, o homem que ele passou anos tentando destruir, o rival implacável que parecia estar em seu caminho a cada passo no mundo dos negócios, era seu pai. A verdade era tão chocante, tão inimaginável, que sua mente resistia a aceitá-la. Clara estava imóvel, os olhos arregalados enquanto olhava de sua mãe para Leonardo, esperando alguma reação. Leonardo, porém, permaneceu estático. Ele não sabia o que fazer com a torrente de emoções que agora se agitava dentro dele. Raiva, incredulidade, dor. Tudo se misturava de uma maneira que ele não conseguia processar. Isso não faz sentido, murmurou ele, quebrando o silêncio com uma voz rouca. Eduardo Martins, meu pai? Não, ele não pode ser. Dália olhou para ele com tristeza. Eu sei que é difícil de acreditar, Leonardo, mas é verdade. Eduardo sabia de sua existência o tempo todo, mas não teve coragem de enfrentá-lo. Ele viu o homem que você estava se tornando e sabia que não poderia se aproximar sem arriscar perder tudo o que havia construído. De novo. Leonardo ficou de pé abruptamente, empurrando a cadeira para trás com um som alto que ecoou pelo café. Então ele me abandonou para salvar o próprio pescoço? Perguntou, a raiva começando a subir como uma onda. Ele deixou que eu crescesse em um orfanato enquanto construía sua fortuna? E agora o destino decide que ele é meu maior inimigo? Isso é doentio. Clara se levantou rapidamente, tentando se aproximar de Leonardo, mas ele deu um passo para trás, erguendo a mão como um gesto para que ela parasse. Ele não queria ser consolado naquele momento. Não havia espaço para palavras de conforto. Leonardo, por favor, começou Clara, a voz suave, mas cheia de desespero. Eu sei que isso é difícil, mas temos que entender tudo antes de tirar conclusões. Dália está aqui para te ajudar a descobrir a verdade. Leonardo riu, mas não havia humor em seu riso. Era um som amargo, cheio de dor. A verdade? Ele apontou para Dália, sua voz crescendo. A verdade é que vocês duas sabiam disso, todo esse tempo, e me deixaram viver com essa mentira. Não era meu direito saber quem eram meus pais. Eu merecia mais do que isso. Dália, ainda sentada, manteve a calma diante da fúria de Leonardo. Você tem razão, Leonardo. Deveríamos ter te contado antes, mas, por favor, entenda. Eduardo não sabia como lidar com a situação. Ele se afastou porque achou que isso te protegeria. Proteger? Leonardo explodiu, as palavras carregadas de frustração. Ele me abandonou. Ele me deixou sozinho para construir seu império enquanto eu crescia sem nada. Que tipo de pai faz isso? A respiração de Leonardo estava pesada, seus punhos cerrados. Ele passou a vida inteira pensando que seus pais o haviam descartado. E agora saber que seu pai não só estava vivo, mas prosperando e assistindo de longe enquanto ele lutava para sobreviver, era insuportável. Eu vou vê-lo, disse Leonardo abruptamente. Eu vou confrontar Eduardo Martins. Ele vai ter que me olhar nos olhos e me dizer por que me abandonou. Dália assentiu lentamente. Eu sabia que esse momento chegaria. Ele está esperando por isso também, Leonardo. Ele sempre soube que, um dia, você iria descobrir. E está pronto para falar com você. Clara observava a cena visivelmente abalada, mas sem saber o que dizer. Ela conhecia Leonardo o suficiente para saber que ele não aceitaria respostas fáceis. Ele precisaria confrontar Eduardo. Precisaria ouvir a verdade diretamente dos lábios de seu pai. Leonardo virou-se bruscamente, já se dirigindo à porta do café.
Eu vou resolver isso agora, disse ele sem olhar para trás. Clara deu um passo adiante, mas não o seguiu de imediato. Ela sabia que naquele momento Leonardo precisava lidar com aquilo sozinho. Dália ficou em silêncio, observando o filho de seu antigo amigo sair com passos determinados. Ao chegar ao prédio de Eduardo Martins, Leonardo sentia o sangue fervendo em suas veias. O imponente edifício de vidro e aço, símbolo de poder e sucesso, agora parecia um monumento à traição. Ele entrou no saguão como um furacão, ignorando os olhares dos recepcionistas enquanto se dirigia ao elevador. Dentro da cabine do elevador, o coração de Leonardo batia acelerado. Cada andar que subia, sua raiva parecia aumentar, mas havia também uma estranha sensação de ansiedade. Ele iria finalmente encarar o homem que moldou sua vida sem sequer estar presente nela. Quando as portas do elevador se abriram, ele marchou em direção ao escritório de Eduardo. A secretária tentou pará-lo, mas uma simples ordem brusca foi suficiente para ela recuar. Ele entrou na sala sem bater. Eduardo Martins estava sentado em sua poltrona de couro, olhando por uma janela enorme que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Quando ouviu o som da porta se abrir, virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Leonardo, e naquele momento, nenhum dos dois disse nada. Foi como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Havia apenas pai e filho, finalmente cara a cara. "Eu já esperava por você", disse Eduardo, com uma voz grave, mas controlada. Leonardo o encarou por um longo momento antes de falar. "Então você sabe por que estou aqui." Eduardo suspirou, levantando-se lentamente da cadeira. Ele parecia um homem cansado, mas ainda carregava o peso de seu poder nos ombros. "Sim, sei, e acho que chegou a hora de te contar tudo. Eu falhei com você, Leonardo. Falhei como pai e como homem." "Falhou?" Leonardo deu um passo adiante, os olhos ardendo de raiva. "Você me abandonou, Eduardo. Deixou que eu fosse jogado em um orfanato enquanto seguia com sua vida. E agora você quer dizer que falhou?" Eduardo respirou fundo, o rosto marcado pela culpa. "Sim, eu te abandonei, mas não foi por falta de amor, Leonardo. Foi por medo. Medo de perder tudo, inclusive você." Leonardo ficou em silêncio, seus olhos fixos no homem à sua frente. Ele esperava explicações, mas nenhuma delas parecia suficiente para preencher o vazio que carregava. "Por que você nunca voltou?" perguntou finalmente, sua voz baixa, mas cheia de dor. "Por que nunca veio me buscar?" As lágrimas que Leonardo nunca permitiu rolar por seu rosto estavam à beira de transbordar. Eduardo deu um passo à frente, a voz embargada pela culpa que ele carregava há anos. "Eu tentei, Leonardo. Por tantas vezes eu tentei, mas falhei em ser forte o suficiente para lidar com minha própria culpa. Eu não sabia como cuidar de você e de tudo mais. E quando me dei conta, você já estava tão longe, tão inacessível." Leonardo respirou fundo, tentando absorver a verdade que tanto doía, mas algo nele começou a suavizar. As palavras de Eduardo, ainda que difíceis de ouvir, soavam honestas, carregadas de arrependimento real. "Eu não sei o que fazer com isso", admitiu Leonardo, a voz tremendo levemente. "Passei a vida inteira odiando você, sem nem saber que era você que eu odiava." Eduardo deu mais um passo à frente e dessa vez tocou o ombro do filho, um gesto hesitante, mas carregado de emoção. "Você não precisa decidir agora, mas saiba que eu nunca parei de pensar em você. Nunca deixei de te amar." Leonardo ficou em silêncio, as emoções ainda em conflito dentro dele. Mas naquele momento algo começou a mudar. Talvez não houvesse espaço para o perdão imediato, mas havia uma abertura, uma chance de reconstruir o que foi perdido. "Vamos ver até onde isso vai", disse Leonardo finalmente, sem saber ao certo se estava pronto para perdoar, mas ciente de que o primeiro passo havia sido dado. O silêncio entre pai e filho era denso, mas pela primeira vez não estava carregado de raiva. Eduardo ainda mantinha a mão sobre o ombro de Leonardo, como se aquele simples gesto pudesse recuperar anos perdidos. Leonardo olhou para o chão, seus pensamentos turbulentos, tentando assimilar tudo o que acabara de ouvir. O pai que ele tanto desprezou e tentou derrubar ao longo de sua vida estava agora diante dele,
não como um rival ou inimigo, mas como um homem despedaçado pela culpa. Leonardo deu um passo para trás, se afastando do toque de Eduardo. Precisava de espaço para respirar, para organizar as ideias. Ele não sabia se estava pronto para aceitar tudo o que havia sido dito, mas sabia que não poderia continuar vivendo com tanto ódio. Eu não sei o que fazer com isso agora, admitiu, os olhos fixos no chão, a voz rouca de emoção reprimida. Eduardo assentiu lentamente, como se entendesse a confusão de Leonardo. Eu não espero que você me perdoe de imediato, Leonardo. Nem sei se eu mesmo me perdoaria no seu lugar. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida. Mas eu estou aqui. E estarei aqui, esperando por você, se um dia estiver pronto para tentar reconstruir algo. Leonardo olhou para ele, estudando o rosto envelhecido, as linhas de expressão que agora pareciam mais profundas do que nunca. Havia algo genuíno na dor de Eduardo, algo que Leonardo não podia mais ignorar. Ele passou anos acreditando que seu pai o abandonara por egoísmo, mas agora via que havia muito mais por trás dessa decisão. Isso não apagava a mágoa, mas, de alguma forma, tornava o fardo um pouco mais leve. Você acha que o que fez foi uma escolha difícil, mas para mim foi devastador, disse Leonardo, a voz começando a falhar. Você não tem ideia de como foi crescer sem saber por que fui abandonado. Não tem ideia do que eu passei. Eu construí uma vida inteira com base nessa dor. Eduardo se aproximou mais uma vez, mas dessa vez não tentou tocar o filho. Eu sei que nada do que eu disser vai consertar o que você passou. O que posso oferecer agora é a verdade e a disposição para tentar, de alguma forma, compensar o tempo perdido. Se você me der essa chance, Leonardo, eu quero estar presente. Por um longo momento, Leonardo permaneceu em silêncio, seus olhos vagando pela sala luxuosa de Eduardo. Ele havia passado tantos anos tentando destruir o homem que agora lhe oferecia uma reconciliação. Mas havia algo em suas palavras que tocava fundo, algo que despertava uma sensação de alívio que ele não esperava. Talvez, depois de tanto tempo, fosse possível seguir adiante. Talvez o perdão não viesse de imediato, mas a possibilidade de reconstruir o que foi perdido era tentadora. Leonardo respirou fundo e se virou para olhar Eduardo nos olhos. Eu não sei se posso te perdoar agora, começou ele com honestidade. Mas talvez a gente possa tentar. Não quero mais carregar esse peso. Cansei de viver com tanto rancor. Eduardo parecia surpreso, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Isso já é mais do que eu poderia esperar, disse ele, a voz embargada. E eu aceito o que você puder oferecer. Vamos dar um passo de cada vez, sem pressa. Leonardo assentiu. Ainda havia muito a ser processado, mas pela primeira vez, ele sentia que havia uma abertura, uma brecha em sua muralha de frieza. Talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a ver Eduardo de uma maneira diferente. Nos dias que se seguiram ao encontro com Eduardo, Leonardo lutou para reorganizar seus pensamentos e suas emoções. Ele voltou à mansão, onde Clara o aguardava com uma mistura de ansiedade e esperança. O relacionamento deles havia sido abalado pelas revelações, mas Clara continuava ao seu lado, pronta para apoiá-lo. Quando Leonardo chegou, Clara estava sentada na sala, olhando para o telefone como se estivesse esperando uma notícia. Quando o viu entrar, ela se levantou imediatamente, os olhos cheios de perguntas que ela não ousava verbalizar de imediato. Como foi? Perguntou Clara, sua voz suave e cautelosa. Leonardo suspirou, caminhando até ela. Foi estranho, respondeu ele, com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Mas acho que foi necessário. Não posso dizer que está tudo resolvido, mas estou tentando. Clara assentiu, aproximando-se para segurar a mão dele. Isso é tudo o que importa, que você esteja disposto a tentar. Leonardo olhou para ela, o calor em seu toque trazendo uma sensação de segurança que ele não sentia há muito tempo. Clara havia sido sua âncora durante o caos, e ele sabia que sem ela seria ainda mais difícil enfrentar o que estava por vir. Eu só queria que as coisas fossem mais fáceis, admitiu ele, sua voz carregada de cansaço. Mas agora, vejo que talvez esse caminho seja o certo, por mais complicado que seja.
Clara sorriu levemente. Nada que vale a pena é fácil, Leonardo. E apesar de tudo, você ainda tem a chance de construir algo com seu pai. E isso é uma segunda chance que muitos nunca têm. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Era estranho para ele se permitir esse tipo de vulnerabilidade, mas Clara era a única pessoa que ele podia deixar ver suas fraquezas. Obrigado por não desistir de mim, sussurrou ele. Clara afagou as costas dele suavemente. Nunca desistiria de você. Semanas depois, Leonardo e Eduardo começaram a se encontrar com mais frequência. Cada reunião era um passo cauteloso, mas ambos pareciam dispostos a seguir adiante, tentando encontrar um equilíbrio entre o passado doloroso e a esperança de um futuro melhor. Eles não falavam apenas de negócios, o que inicialmente seria um terreno seguro para Leonardo, mas também de assuntos pessoais, histórias do passado que Eduardo nunca teve a chance de contar. Pequenas memórias de Marta, a mãe de Leonardo, surgiam de vez em quando, enchendo os momentos de um misto de nostalgia e tristeza. Durante um almoço em uma tarde ensolarada, Eduardo olhou para o filho e, pela primeira vez, fez uma proposta que não tinha relação direta com negócios. Leonardo, eu sei que temos muito a reconstruir, mas estava pensando, talvez a gente pudesse fazer isso juntos. Nos negócios, na vida, podemos ser parceiros, não só rivais. Leonardo o encarou por um momento, refletindo sobre a oferta. Ele sabia que juntar-se ao pai, tanto nos negócios quanto na vida, era um passo enorme. Seria necessário confiança, algo que ele ainda estava aprendendo a cultivar. Mas após todos os anos de dor e ódio, essa proposta parecia o início de uma nova jornada. Uma chance de construir algo real. Ele assentiu devagar, mas com convicção. Acho que podemos tentar, disse Leonardo, um leve sorriso se formando em seus lábios. Mas você vai ter que trabalhar para me convencer de que podemos ser uma boa equipe. Eduardo riu, o som suave e cheio de esperança. Isso eu posso fazer, filho. Isso eu posso fazer. E assim, pai e filho decidiram trilhar um novo caminho juntos, deixando para trás as mágoas e incertezas, com o olhar voltado para o futuro. Os meses que se seguiram foram marcados por uma transformação profunda na vida de Leonardo. O caminho para o perdão não foi simples, mas a cada dia, ele e Eduardo davam pequenos passos em direção a uma relação mais próxima. As conversas que antes eram carregadas de tensão e ressentimento começaram a se tornar mais fáceis, e o vazio que Leonardo carregava por tantos anos começou a ser preenchido. Ainda havia dor, memórias difíceis de encarar, mas juntos, pai e filho começaram a reconstruir o que o tempo e as circunstâncias haviam destruído. Nos negócios, as mudanças também começaram a se refletir. Leonardo, que antes agia com frieza e calculismo, aprendeu a considerar novas perspectivas. Trabalhar ao lado de Eduardo o ensinou que, embora a ambição fosse importante, havia também espaço para confiança e colaboração. As paredes que ele ergueu ao seu redor durante tanto tempo começaram a cair, e o império que ele construiu com tanta rigidez agora ganhava uma nova dimensão. Eles se tornaram uma força imbatível no mercado, a junção de duas mentes brilhantes que, em vez de se destruírem, agora se complementavam. No entanto, o sucesso nos negócios não era o que mais importava para Leonardo. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava aprendendo o valor das conexões humanas. Clara foi um pilar fundamental nesse processo. Durante toda a turbulência de seu reencontro com o pai, ela esteve ao lado dele, mostrando paciência, compreensão e, acima de tudo, amor. Ela o ajudou a enxergar que, por mais difícil que fosse, abrir o coração para aqueles que se importavam com ele era essencial. Clara, com seu jeito simples e sua força silenciosa, fez Leonardo perceber que o amor não era uma fraqueza, mas uma força poderosa. Certa noite, enquanto Leonardo e Clara caminhavam pela praia, o som das ondas quebrando suavemente na areia ao fundo, ele segurou a mão dela e parou, olhando nos olhos dela com uma intensidade que Clara reconheceu de imediato. Era um momento de sinceridade, algo que ele sempre lutara para expressar. Clara, eu não teria conseguido passar por tudo isso sem você, disse ele,
a voz baixa, mas firme. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. E por mais que eu tenha tentado manter todo mundo afastado, você nunca me deixou sozinho. Clara sorriu suavemente, seus olhos brilhando na luz suave da lua. Eu sempre soube que você tinha muito mais dentro de si do que deixava transparecer. E eu estou muito orgulhosa do homem que você está se tornando. Leonardo apertou sua mão com mais força. Eu sei que demorei para perceber, mas quero que saiba que eu te amo e que eu não quero mais viver sem você ao meu lado. O sorriso de Clara se alargou e ela deu um passo para mais perto, encostando a cabeça no peito dele. Eu também te amo, Leonardo, e nunca duvidei disso. Com aquele momento de sinceridade e abertura emocional, Leonardo finalmente sentiu que estava onde deveria estar. Ele encontrou em Clara o lar que nunca teve, uma parceira que o ajudou a superar os fantasmas do passado e que o apoiaria nos desafios que viriam pela frente. O tempo passou, e a empresa que Leonardo e Eduardo lideravam juntos se tornou a maior potência do mercado. A fusão das ideias de ambos, um misto de experiência e inovação, criava um império que parecia inabalável. Mas o sucesso nos negócios era apenas uma parte da nova vida que eles construíam. A verdadeira vitória estava na relação que finalmente florescera entre pai e filho. Eduardo, apesar de ter carregado a culpa durante tantos anos, encontrou redenção ao lado de Leonardo. Ele se dedicou a mostrar ao filho que, apesar dos erros do passado, estava disposto a estar presente para o futuro. Juntos eles aprenderam a não se apegar mais ao que os separava, mas sim ao que poderiam construir juntos. Em uma manhã clara e ensolarada, Leonardo e Eduardo se encontraram no topo do edifício, onde ficava a sede da empresa. A vista da cidade se estendia diante deles, uma cena que antes simbolizava apenas poder e sucesso, mas que agora representava algo muito mais importante: o legado de uma família que, apesar das falhas e dificuldades, havia encontrado uma forma de se reconciliar. Olhe para tudo isso, disse Eduardo, apontando para o horizonte. Nunca imaginei que estaríamos aqui juntos fazendo isso. Leonardo sorriu, os olhos contemplando a vastidão da cidade, mas com um brilho de paz que há muito tempo não sentia. Nem eu. Mas agora vejo que tudo isso, não teria o mesmo valor se eu estivesse fazendo sozinho. Eduardo assentiu, tocado pelas palavras do filho. Você fez muito mais do que qualquer homem poderia esperar, Leonardo. E eu sou grato por você ter me dado uma segunda chance. Não só como sócio, mas como pai. Leonardo olhou para o pai e pela primeira vez, sem ressentimento ou dor, apenas com respeito e afeição. Acho que, no final das contas, você nunca deixou de ser meu pai, Eduardo. Só precisávamos de tempo para perceber isso. Eduardo colocou a mão no ombro de Leonardo, um gesto que, embora simples, agora carregava uma nova profundidade. Eu tenho muito orgulho de você, filho. Mais do que você pode imaginar. Leonardo assentiu, sentindo o calor daquele momento. Algo que ele jamais acreditou que um dia experimentaria. O homem que havia crescido sozinho, sem família, agora tinha o que sempre desejou, mesmo sem saber. Um pai presente, uma mulher que o amava e um futuro promissor. Clara, que se juntou a eles logo em seguida, colocou a mão no braço de Leonardo e sorriu para ambos, os olhos cheios de esperança para o futuro. Estamos prontos para o próximo capítulo, disse ela com um leve sorriso. Leonardo olhou para Clara e em seguida para Eduardo. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que tudo estava em seu devido lugar. Ele havia superado o passado, reconstruído laços e, mais importante, encontrado a paz que tanto procurava. Juntos, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse, sabendo que, independentemente dos desafios, agora estavam unidos, como uma família.